Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo nós falaremos um pouquinho mais sobre tronco de cilindros. E, inclusive, se você não viu a última aula que nós comentamos sobre cilindros, eu super recomendo que assista. Por lá nós comentamos sobre alguns conceitos introdutórios muito importantes para essa aula. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Então pessoal, na nossa última aula nós comentamos sobre o conceito de cilindro. Nós comentamos sobre os diferentes tipos de cilindro que nós tínhamos, tanto reto quanto oblíquo. Também comentei com você sobre o cilindro equilátero. Outra coisa que nós falamos foi sobre área, volume, seção meridiana, entre outras coisas que nós vimos ao longo da última aula. Eu separei uma aula específica só para falarmos de tronco de cilindro, que é um tema muito importante que de vez em quando é cobrado em alguns vestibulares. Por isso que é muito importante entender bem esse conteúdo e dominar tudo o que é sobre área e volume de tronco de cilindro. Tranquilo? Primeiramente, para começarmos essa aula, vamos entender o que é um tronco de cilindro. Imagine que eu tenho aqui, pessoal, um cilindro. Repara que nesse caso é um cilindro reto. Eu vou pegar esse cilindro, eu vou passar meio que uma faca, uma chapa, e eu vou cortar esse cilindro. Repara que eu não vou fazer um corte paralelo à base, um corte bonitinho assim, não. Eu vou fazer um corte meio que inclinado, vou fazer um corte mais transversal. E eu vou ter a formação de dois pedaços, esse pedaço e esse pedaço. Quando eu pego um cilindro e eu corto ele, eu tenho a formação de um tronco de cilindro. Lembra do tronco de pirâmide? O que era o tronco de pirâmide? Era uma pirâmide cortada. O que vai ser um tronco de cilindro? Um cilindro cortado. Tá bom? Como eu falei, é muito importante compreender e dominar tudo o que é sobre área e volume desse tronco de pirâmide. Mas antes da gente começar a falar sobre o volume e área de fato, eu quero que vocês entendam alguns elementos e uma relação muito importante que a gente vai estabelecer aqui. Primeiro, o nosso tronco de pirâmide ele possui alguns elementos. Assim como a gente viu antes, ele vai ter um eixo. Lembre-se que o eixo é basicamente uma linha imaginária que passa no centro do meu cilindro. Vai conectar o centro, que é desse meu círculo da base, e nesse caso vai conectar aqui o centro dessa minha outra base aqui de cima. Nesse caso, pessoal, essa base aqui e essa outra base aqui, elas vão ter valores distintos, tá? Então, muito cuidado. Talvez você acredite que esse cara e esse cara aqui tem a mesma medida, mas não é assim que funciona, eles são diferentes, tá bom? Tome cuidado. Só que agora, pessoal, lembra que eu comentei com você também daquela geratriz? Lembra que eu falei com você que geratriz era aquele segmento que unia uma basezinha até a outra base? Ou melhor, era aquele segmento que era paralelo ao meu eixo? Pois bem, no nosso tronco de pirâmide, nosso tronco de cilindro, eu vou ter uma geratriz que é menor e uma geratriz que é maior. Ou seja, um Gzinho e um Gzão. E, obviamente, eu vou ter o raio porque estamos trabalhando com cilindros que possuem bases circulares. Pois bem, entendidos os elementos do tronco de cilindro, agora bora partir para a relação que eu comentei com você. Lembra que na última aula eu falei que nós poderíamos pegar um cilindro qualquer e cortarmos ele pelo diâmetro? E quando fazíamos isso, tínhamos a formação daquilo que chamamos de seção meridiana. A seção meridiana era basicamente aquela face que era formada quando a gente cortava pelo diâmetro o nosso cilindro. Então, imagina um pedaço de queijo. Se eu pego esse pedaço de queijo e eu corto ele aqui, ó, pelo diâmetro, eu faço esse corte, repara que quando eu corto, eu vou ter formação de dois pedaços. Se eu abrir assim, ó, separar os dois, eu vou ter em cada pedaço uma face. E essa face corresponde à minha seção meridiana. Nesse caso, eu comentei com você que poderia ser tanto um retângulo quanto também um quadrado. O quadrado seria o nosso cilindro equilátero. Mas no tronco de pirâmide é um pouco diferente. No tronco de cilindro, eu fico escutando a cabeça, é um pouco diferente. Quando a gente faz essa meridiana, repara que eu não vou ter a formação de um retângulo ou de um quadrado. Eu vou ter a formação de um trapézio. E aí agora está a parte mais importante, eu quero que você preste muita atenção. Quando a gente fala do trapézio, como é que a gente fazia para calcular a sua área? Você não se lembra? Era muito simples. O trapézio é muito próximo de um retângulo.
Então o que a gente fazia era base vezes altura. Só que tinha um problema. Repara que nesse caso eu considerei esse cara aqui sendo a altura e esse cara aqui sendo as duas bases. Porque quando a gente trabalha com trapézios, geralmente ao invés de estar meio que assim, a figura ela está virada, né? Imagina que você virou 90 graus. Esse é o formato que geralmente aparece as questões de trapézio. Então, com esses dois caras aqui paralelos sendo as bases, e isso aqui sendo a altura. Nesse caso, considere que isso aqui é a base e isso aqui é a altura, tá? Só para ficar um pouco mais fácil de orientação aí. Repara que se a gente fosse calcular a área desse trapézio por base vezes a minha altura, repara que não daria tão certo. Concorda comigo? Porque, ó, esse cara aqui tudo bem. Tá reto, de boa, beleza. Agora, perceba que eu tenho duas alturas diferentes. Eu tenho essa altura e eu tenho essa altura aqui. Se você estranhou quando eu falei para você que calcular a área de um trapézio era base vezes altura, é porque eu acredito que tenha lembrado dessa forma bem aqui, ó. Bzão, deixa eu anotar com aqui, ó. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Se você estranhou quando eu falei que para calcular a área de um trapézio era base vezes altura, talvez tenha se lembrado dessa fórmula bem aqui. Mas você sabe por que é base, Bzão mais Bzinho sobre 2? Pessoal, para calcularmos a área de um trapézio, quando temos essas alturas diferentes, uma coisa que nós podemos fazer é calcular qual que seria a média dessas alturas. Então, quando eu faço a média, eu vou encontrar mais ou menos um valor que corresponderia a mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu encontro esse valor mediano, repara que esse pedaço aqui eu poderia jogar para cá. Ou seja, eu posso reescrever esse meu trapézio por meio de um retângulo, que eu consigo calcular a área. Então, quando a gente faz esse recurso de Bzão mais Bzinho sobre 2, eu estou fazendo a média da minha altura. Quando eu faço a minha média, pessoal, eu consigo ter um padrão de altura e aí sim calcular a área. Eu formo meio que um pedaço aqui e esse pedaço vai compensar o outro. Então, galera, quando a gente fala do trapézio, era bem assim que nós calculávamos a área dele. E aqui no tronco de pirâmide vai ser a mesma coisa. No tronco de pirâmide só vai ser agora algo mais tridimensional. Lembra que para calcular o volume do tronco de pirâmide era bem simples, né? Era pegar a área da base e multiplicar pela altura. Repara que a minha base está tranquila. Ela está aqui, ó, toda retinha, planificada, tudo de boa. Agora repara que a minha altura é diferente. Eu tenho uma altura maior que a outra. Nesse caso, pessoal, o que você vai ter que fazer é pegue esse maior pedaço, some com esse outro pedaço e divida por 2. Nesse caso, você vai fazer a média aritmética dessas duas geratrizes. Nesse caso, né, isso aqui é uma geratriz, que é o nosso Gzão, e esse aqui é o nosso Gzinho. Quando você faz isso, você chega a uma média aritmética. Média tal que eu tenho a formação desse pedaço aqui, e aí esse pedaço aqui, ó, eu posso jogar ele para cá. E aí eu tenho esse pedaço aqui. Então, quando eu faço a minha média das minhas duas geratrizes, eu vou ter a formação de um cilindro. Um cilindro que agora sim eu consigo calcular o volume. E tem um pequeno detalhe. Nosso tronco de pirâmide, o nosso eixo, ele vai ser justamente a essa nossa altura que estamos querendo descobrir. A essa altura que é resultado da média do meu Gzão e do meu Gzinho. Então, pessoal, sempre que você for trabalhar com essa questão do tronco de cilindro, não se esqueça dessa fórmula. O meu eixo, que vai ser essa minha alturazinha aqui, seria a média, vai ser igual a Gzão mais Gzinho sobre 2. Ou seja, o meu eixo ele é justamente a média das minhas duas geratrizes. Ele é a altura que eu quero encontrar para depois fazer a fórmula, a área da base vezes a altura. Tudo bem, pessoal? Então, para calcularmos o volume de um tronco de cilindro, basta a gente pegar a área da base da altura, e nesse caso eu comentei com você que a minha altura vai ser justamente o meu Ezinho. A fórmula é a mesma, pessoal. A única coisa que você tem que, de fato, ter uma atenção maior é com relação a esse cara bem aqui, tá? Lembre-se que ele vai ser a média aritmética das duas geratrizes, da maior e a menor. Tranquilo, pessoal? Bom, agora bora falar aqui um pouquinho sobre área, que é o mesmo esquema. Eu tenho aqui um tronco de cilindro. Para eu calcular a área desse tronco de cilindro, lembre-se que quando a gente fala de área lá no nosso cilindro, a gente viu algumas fórmulas. A gente viu, por exemplo, a área da base, que era πr ao quadrado. A gente viu a área lateral, que era 2πr vezes a minha altura. E a gente viu a área total, que era 2 vezes a área da base mais a área lateral. Pessoal, acontece que aqui
é basicamente a mesma coisa. Só que lembre-se, ao invés de você considerar a altura sendo h, você vai considerar aqui no tronco de cilindro a altura sendo o meu próprio eixo. Então, se eu tenho a fórmula aqui, ó, área lateral igual a 2πrh, repara que o meu h agora ele vai ser o meu eixo. Então, do mesmo modo, tá? Eu posso pegar essa área lateral aqui, eu depois substituir aqui nessa fórmula, que vai dar certo também. Eu só não botei aqui porque ia ficar muito longo. Mas, galera, as fórmulas são as mesmas. Só lembre-se que em um tronco de cilindro, o meu E ele é igual à minha altura lá no cilindro. Tranquilo, pessoal? Então, com relação à parte teórica, é basicamente isso. Bora resolver aqui, então, alguns exercícios. E como sempre a gente faz aqui no canal, o que eu recomendo é pausa o vídeo, tenta fazer por si mesmo, depois veja a resolução. Pausou? Tentou fazer? Então, bora lá. Um corpo cilíndrico de diâmetro 6 centímetros e altura 10 centímetros contém um volume de água. Inclinando-se o máximo possível sem derramar a água, obtemos as medidas da figura. Qual o volume de água contido no copo? Então é o seguinte, pessoal. Temos um copo de água. Dentro desse copo de água, nós temos água. Nós vamos pegar essa água e nós vamos meio que ficar inclinando esse copo até que fique no limite. Até que chegue um ponto em que não vai cair. Se eu fizer um pouquinho mais, a minha água vai derramar. Repare então, pessoal, que eu vou ter a formação de algo parecido com isso aqui. Repara que a minha imagem, ela já falou para mim, ó, que esse pedaço aqui vale 2 centímetros. E o meu enunciado falou que a altura desse meu copo seria de 10 centímetros e o diâmetro de 6 centímetros. O que ele pediu é para calcular o volume de água que o meu copo contém. Então, pessoal, eu tinha feito aqui uns cálculozinhos, me desculpa, viu? Tava tentando resolver aqui as questões antes aqui da aula e esqueci de apagar aqui os cálculos. Então, perceba uma coisa, para calcularmos esse volume é muito simples. O que nós temos que fazer é área da base, deixa eu botar um maior aqui, área da base vezes a minha altura. Mas lembre-se que a minha altura, pessoal, nesse caso vai ser o meu E. Lembre-se que o meu E ele é igual a Gzão mais Gzinho sobre 2. Repara que o Gzão, galera, seria esse cara bem aqui, ó. E o meu Gzinho seria esse cara bem aqui. Perceba que ele comentou comigo que o cilindro era um cilindro reto, era um copo, né? Então, se aqui eu tenho 10 centímetros, esse lado aqui todinho também tem 10 centímetros. Se esse pedaço aqui já tem 2 centímetros, para completar 10, faltam 8. Então, esse pedaço aqui, ó, é 8 centímetros. Apesar que a imagem não está nada proporcional, tá? Mas esse pedaço aqui é 8 centímetros. Então, repara, para a gente calcular o nosso E, eu tenho que pegar a minha maior geratriz, meu Gzão, somar com o Gzinho e dividir por 2. Então, fica 10 mais 8 sobre 2. Meu E vai ser igual a 18 sobre 2, que é 9. Então, agora, quando eu calcular o volume, vai ficar assim, ó. A área da base vezes o 9. Eu vou botar aqui embaixo. Fica mais fácil. Repara que a área da base, pessoal, é πr ao quadrado. Repara que o raio aqui, ó, se o diâmetro é 3 e o diâmetro é 2, se o diâmetro é 6 e o diâmetro é 2 vezes o raio, repara que o meu raio, portanto, vai ser 3, porque 2 vezes 3 é 6. Logo ficaria volume igual a π, 3 ao quadrado vezes 9. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 9 é 81. Portanto, meu volume é igual a 81π. Repara que os valores que ele deu antes pra gente eram todos em centímetros. Logo aqui vai ser 81π centímetros cúbicos. Beleza? Agora, bora para a nossa próxima questão. Inclusive, mesmo esquema. Pausa o vídeo, tenta fazer por si mesmo e depois volte aqui para a aula. Vamos lá. Um cilindro reto de, repara, ó, área total igual a 24π centímetros quadrados, área lateral igual a 16π centímetros quadrados, é cortado, formando o tronco abaixo. Determine o volume do tronco em litros. Considere π igual a 3,14. Pessoal, primeiro, tá? Primeiro, ele falou área total 24π, área lateral 16π. Mas isso, galera, é com relação ao cilindro antes de ser cortado, ó. Repara, um cilindro reto de área tal, área lateral tal, é cortado. Então, eu tenho esse cilindro e esse meu cilindro vai ter tais dimensões, tá bom? A área lateral sendo tal e depois a área total sendo tal. Então,
Sabendo disso, pessoal, bora determinar aqui algumas coisas. Ó. Primeiro, ele perguntou o volume do tronco. Repara aqui, para a gente calcular o volume do tronco, é a área da base vezes o meu E. Repara que a área da base é πr ao quadrado. E o meu E seria Gzão mais Gzinho sobre 2. Repara que eu não sei quanto vale o meu raio. Eu sei quanto vale o Gzinho, né? O Gzinho está bem aqui, ó. Mas eu não sei quanto vale o Gzão. Então, para eu conseguir calcular isso aqui, eu tenho que descobrir tanto o Gzão quanto também o raio. E aí, por isso que a gente falou que a área lateral era tal e também a área total era tal. Então, ó, a área total, ele falou que era 24 π centímetros quadrados. E a área lateral, ele comentou que era... Vou deixar aqui do lado, porque eu vou ter que botar uns cálculos aqui. Ele botou que era 16 π. Isso, 16 π. 16 π. Então, perceba uma coisa. Para calcularmos a área total, como é que é? 2 vezes a área da base mais a área lateral. 24 π. Perceba que a área da base é πr ao quadrado, não é? Então ficaria 2 πr ao quadrado. E a área lateral é 2πr vezes a altura. Nesse caso aqui seria a altura e não o meu Ezinho, justamente porque eu estou trabalhando com o cilindro, tá? Antes de eu cortar ele. Repara que a área lateral, pessoal, nada mais é do que 2πr vezes h igual a 16π. Repara, pessoal, que essa primeira equação aqui, ó, no caso a segunda equação que a gente acabou de montar, eu consigo simplificar ela, não consigo? Posso pegar esse π que está aqui, cortar com esse π que está aqui, posso pegar esse 2 e ficar com 16, aí eu vou ter que o meu RH vai ser igual a 8, tá? Por enquanto, guarda essa equação aqui. Eu diria que essa questão é uma questão difícil, eu escolhi ela propositalmente, porque você tem que ter uma lógica matemática, uma habilidade algébrica um pouco maior, tá? Agora, perceba uma coisa, pessoal. Aqui eu tenho... Opa, peraí, deixa eu pegar a ferramenta aqui. Aqui eu tenho 2π, aqui eu tenho 2π, aqui eu tenho 24π. Você concorda comigo que eu posso pegar essa equação inteira de tipo 2π? Olha o que acontece. Quando eu divido essa equação inteira por 2π, eu vou ter isso aqui, ó. R ao quadrado. Ó, 2π. RH 12. Olha que interessante. Olha quem que apareceu aqui, pessoal. O RH. E RH é quanto? 8. A gente acabou de ver isso. Logo, pessoal, eu sei que R ao quadrado mais 8 tem que ser igual a 12. Posso pegar 8 somando, passa subtraindo. Fica 12 menos 8, que é 4. Então, meu raio ao quadrado é 4. Repara que se eu passar como raiz, fica mais ou menos 2. Mas se a gente está falando de raio, é comprimento. O comprimento não pode ser negativo. Portanto, fica raio igual a mais 2. Repara que agora eu consegui descobrir o raio. Concorda comigo? O raio, agora eu já sei. O raio, para mim, agora não é mais um problema. Mas eu ainda assim tenho uma complicação, que é descobrir quanto que vale esse Gzão. Repara, pessoal, que aqui na figura, esse Gzão aqui, ó, ele é a altura desse outro cilindro aqui. Desse modo, é só descobrir quanto que vale a altura. Lembre-se que nesse caso, tá? Quando o cilindro é reto, lembre-se que a altura coincide com a giratriz. Então, eu só descobri a altura que eu consigo descobrir quanto vale a giratriz, o Gzão. Ó, eu comentei com você que RH é igual a 8. Se eu sei que o meu R é igual a 2, 2 vezes H igual a 8, passo 2 dividindo, o H vai ser igual a 4. Então perceba, nesse caso, no cilindro reto, o meu H ele é igual ao meu Gzão, que vai ser, portanto, igual a 4. Repara que eu consegui descobrir quanto que vale o meu raio, consegui descobrir quanto que vale o Gzão, agora é só jogar na fórmula. E o raio, quanto que era mesmo? Raio 2. 2 ao quadrado. Repara que Gzão mais Gzinho ficaria 2, aqui é 4. 2 mais 4, 6. Sobre 2, 3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12π. Galerinha, caso você faça as contas aí, ele pediu para considerar o π como 3,14. Isso aqui, se eu não tenho nada, dá 37,68, tá? Esse cálculo aí, pessoal, não acabou. Sabe por quê? Porque isso aqui é centímetro cúbico, tá? Isso aqui é centímetro cúbico. Repara que ele pediu para a gente transformar em litros. Você não se lembra, pessoal, é muito importante, tá? Trabalhar bem com unidades de medida. De verdade, é muito importante. Então, se você não domina esse assunto, eu sempre recomendo que busque estudar, porque de fato é algo fundamental para estudar, tá bom?
Galerinha, eu vou fazer aqui uma relação, ó. Lembre-se que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Não sei se você lembra disso, mas é bom saber. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Eu tô trabalhando, pessoal, com um centímetro cúbico. Tá bom? Eu quero transformar centímetro cúbico em decímetro cúbico. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu quero que você se lembre, pessoal, que quando a gente fala de unidade de medida, eu tenho centímetro, decímetro e depois o metro. Repara que se eu tenho 100 centímetros, para chegar em metro, eu tenho que dividir. Então, se eu for indo por esse caminho, eu vou ter que fazer divisões. Então, se eu vou do centímetro para o decímetro, eu vou ter que dividir por 10. Então, 100 centímetros é igual a 10 decímetros. Só que aí, para chegar em metro, divido de novo por 10. Aí fica 1 metro. Então, repara uma coisa. 100 centímetros é igual a 10 decímetros, que depois é igual a 1 metro. Só que repara que aqui está elevado a 1, não é? Repara, portanto, que para transformar de um para outro, eu tive que dividir por 10. Repara que agora, pessoal, eu vou ter que fazer isso aqui 3 vezes. Então, se eu vou ter que fazer isso 3 vezes, quando eu transformo de centímetro para decímetro cúbico, centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu vou ter que dividir por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que dividir por 1000. Desse modo, se eu tenho aqui que é 37,68, para transformar em decímetro cúbico eu tenho que dividir por 1000. Ou seja, só aí, ó, 3 casas aqui para a minha esquerda. Ó, repara, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então, isso aqui é em decímetro cúbico. Mas eu comentei com você também que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Desse modo, meu volume vai ser igual a 0,03768 litros. Galerinha, é muito importante aprender a mexer bem com unidade de medida, porque isso aqui é fundamental em uma questão de cilindros. Tranquilo? No mais, galera, é isso. Espero de coração que tenham gostado da aula. Se tem alguma crítica, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. E também compartilhe nosso projeto para cada vez as pessoas conhecerem aqui o nosso perfil. Tranquilo? Mais um forte abraço, bons estudos, se inscreva, ative o sininho e deixa o like aqui na aula. Beleza? Valeu!